Então, a escravatura não começa só com a África. Não, não é com a África. Não. Muito antes já existiam escravos. Muito antes. E quero dizer mais uma coisa. Muito antes de termos esse processo de escravatura, aqui mesmo na África, nós já exercíamos escravatura. Aqui na África. Eu quero explicar o porquê. Eu não quero vos dar referências assim, não. Você vai procurar. Nós temos muito hábito de ouvir uma coisa e falar muito. Ouvir uma coisa e falar muito. Então você vai ouvir, não vai concordar. Então vai procurar, vai concordar. E aí vai começar a voltar a ter aquele pendorzinho na cabeça. Nós chamamos que é ponderação. Que é de ter o cuidado de, antes de falar uma coisa, primeiro pesquisa. Porque os outros, quando vêm à tona para falar algum assunto, é porque já leram 4, 5 livros, já foram à biblioteca e ficaram mais de 4 horas sentados a pesquisar e a ler. Então, é um exercício intelectual que a pessoa não pode fazer só para alguém que só quer falar do nada, não é? Ou esboquear, quer dizer, estar a falar só por falar. Não, a vida não é guiada assim. Tem que falar aquilo que você tem como provar. Tem conhecimento de causa. E eu estou a vos falar o que é historicamente bem evidenciado. E eu estou a vos falar aquilo, até creio eu que para acadêmicos normais que eu conheço, não é, pelo nível do diálogo e a exposição e os conteúdos das peças que eu estou trazendo são tão evidentes na vida de qualquer um de nós, porque todos nós temos conhecimento da história universal. E eu estou a falar de história, não estou a falar de religião. Ainda não entrei nesse capítulo onde muitos se perdem. Uns vão parar nos pentecostais e neopentecostalismo, outros vão parar na prosperidade e outras coisas. Não, tenho equilíbrio, eu só estou a falar de história. Estou a falar da escravatura, estou a falar de história. E quero terminar falando como os recursos humanos, como o cristianismo pode ser um grande fator a catalisar a produção a nível de qualquer instituição. Eu quero dar um exemplo. Tenho falado isso várias vezes a nível de empresas, tenho falado isso para várias pessoas e ainda dissertei sobre esse assunto aqui no Ocidente. Não importa dizer o país, mas eu ainda dissertei sobre isso aqui com alguns brancos e tenho alguns amigos americanos que procuram por mim e já falamos sobre isso, debatemos muito em torno disso. Está provado que o cristianismo pode ser utilizado. O cristianismo tem matérias suficientes para catapultar em nós o pensamento que leva a alcançarmos não só sustentabilidade, não só produção, mas a sustentabilidade da mesma produção. E depois você vai ver no fim dessa conversa. Então, a escravatura já é antiga. Quero só dizer que a própria Bíblia fala de escravatura. A própria Bíblia fala de escravos. Falamos de escravos, não fala de servos. Fala de servos e fala de escravos. Mas eu não estou a me referir de escravos, de servos, estou a me referir de escravos. A Bíblia fala de escravos, só que ela fala já naquela época, já dizia que os escravos sujeitai-vos aos vossos mestres e os patrões tendem bom cuidado dos vossos servos. Por que as pessoas eram escravas naquela época? Simples. Vai pedir um empréstimo, não consegue pagar, você ou a tua mulher e os teus filhos eram trazidos como escravos e teriam que trabalhar até acabarem de pagar o patrão. Isso acontecia, era prática e era normal. Assim, existem muitas coisas da cultura humana. Deus trabalhou com os humanos e Ele selecionou uma nação que fosse o protótipo para o trabalho que Ele tinha, o projeto piloto que Ele tinha de contagiar outras nações, a fim de que elas viessem e se tornassem partes do projeto de abraçar a proposta divina, de viverem segundo a vontade divina, obedecerem os estatutos, os preceitos, as ordenanças e as leis de Deus,
para que os outros a nível do mundo tivessem contacto com as mesmas, identificassem-se com as mesmas. Então, iriam espalhar sobre a face da terra uma cultura que é a favor daquilo que são as diretrizes de Deus, pois Deus escreveu uma carta de amor à raça humana que Ele criou para que ela tenha sustentabilidade sobre a face da terra, para que ela venha viver mais tempo, e queria que isso não fosse só abrangido para os judeus. Desde sempre a vontade de Deus fosse que todo mundo viesse a ser parte deste processo. Por isso é que Israel cometeu graves erros no passado de manter essa religião fechada para eles e aceitar pouquíssimos estrangeiros a entrarem na sua convivência social, espiritual, religiosa, etc. Mas o programa divino, e está bem explícito na Bíblia, é que Israel deveria abrir portas e servir de protótipo para atrair as outras nações que deveriam se converter à fé de Israel, ao Deus de Israel, e assim a cura, a paz, a harmonia e a salvação iria alcançar a todos, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Isso é desde o Antigo Testamento, e nenhum pastor pode falar o contrário. Se estiver a falar o contrário do que eu estou a dizer, por favor, você que é membro de qualquer igreja, tenha coragem de pesquisar um pouco mais ou escrever para nós, para que tenhamos a amabilidade de provar que o pastor tem uma concepção que não se adequa com aquilo que é a vontade divina revelada através da própria Bíblia ao longo dos séculos. Então, notem, vamos descartar já a ideia de que a escravatura foi inventada pelos europeus. Tiramos isso fora da cabeça. Muito antes de existir a União Europeia, cerca de 500 e tal anos antes de existir, antes de Cristo vir à Terra, muito antes mesmo, já existia atos de escravidão aqui. Posso vos dar mais um exemplo. Vocês conhecem bem a história de José, não é? José é um menino que saiu da casa dos seus pais em tenra idade, porque os irmãos queriam o matar. Só que depois o seu mano Rúben, com pena, e não é, mitigou juntos dos outros e usou um pouco a sua influência, a sua força, e fizeram com que colocassem ele no buraco, onde ele poderia muito bem morrer também, porque naquele buraco, para sair daí, os animais poderiam o alcançar e ele poderia morrer aí com frio, etc. Era perigoso, principalmente no Médio Oriente. Para quem já visitou o Médio Oriente, conhece como é o Médio Oriente. E creio eu que se houve diferença em termos, e deve haver, em termos ambientais, etc., deve existir, tenho certeza que deve existir, mas a sua caracterização pode nos mostrar que ele não tinha muita chance de sobrevivência, iria morrer, até porque o consenso era de matar o irmão, e então deixando-o naquele lugar ele era equivalente a deixar ele morto. Pronto, então vamos pensar nisso. Só que surgem já naquela época, por isso é que eu tenho dito, esses malianos, esses libaneses, sudaneses, que interligavam com a Ásia Menor, esses árabes, esses homens do Iraque, esses homens do Irão, esses homens da Turquia, esses homens do Afeganistão, Bangladesh, Índia, não é, China, Mongólia, essas pessoas já fazem comércio desde muito tempo. Não é hoje. Essas cantinas dos mamadus, isso não é uma prática que só está a acontecer em Angola, não. Esta é uma cultura que este povo tem desde muito tempo. Eles traziam sempre especiarias do Médio Oriente, das suas plantações de vários, e eu vou voltar a esse ponto, sublinha muito bem isso que eu estou a dizer. As suas grandes plantações, e por exemplo a Turquia, que tem uma especialidade bem reconhecida globalmente em tecidos, principalmente os tecidos, tanto carpetes como roupa e alimento. E alimento, eu vou vos dizer o porquê que a Turquia tem esta. A Turquia, se eu fosse para criar aqui uma espécie de arrumar o globo em espécie de uma casa, eu diria que a Turquia é a cozinha. Se tu fores à Turquia, eu já lá estive,
e não estive lá para ir fazer só turismo. Não. Eu sou daquele tipo de pessoa que quando visita um lugar, vou visitar principalmente os museus, os lugares históricos. Pergunto às pessoas sobre a cultura, além daquilo que eu já estudei. Eu também busco pesquisar e localmente vou constatar aquilo que interessa-me bastante saber para comprovar o que eu estou aqui a falar agora. Razão pela qual, quando eu estive na Turquia, dei conta, o funs, o pirão da minha terra, encontras na Turquia. A rama, encontras na Turquia. O lombi, a mandioca, funs de bombom, encontras na Turquia. Isso não é só da Angola, encontras na Turquia. Mas a pergunta é, como? Por quê? É simples. Se tu estudaste a história universal, vais compreender que todos os grandes impérios desta terra, todos, na sua maioria, todos os grandes impérios desta terra, podemos falar desde os tempos de Médio-Pérsia, podemos falar, talvez só não Babilônia, porque o orgulho de Nabucodonosor era de tal forma que ele preferia fazer de Babilônia a capital. Hoje, segundo a profecia divina, Babilônia jaz em ruínas, tal como está perdido no livro de Jeremias. É assim que é. Nosso Deus, quando fala, acontece. Não falha. Deus nunca falha. Você é ateu, você, quem quer seja o que você quiser, podes pensar o que tu queres. És livre, meu amado. És livre. Mas uma coisa, eu te asseguro uma coisa. Deus não falha. Ele cumpre tudo que ele fala com precisão. Ele cumpre.